Passo a palavra ao conselheiro Luiz Carlos Pereira para ler o processo 2 da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas e senhores presentes, bom dia a todos. Quem nos acompanha, trata-se de representação de natureza interna, interposta pelo Ministério Público de Contas, com pedido de concessão de medida cautelar para que o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, senhor Justino Malheiros, ou qualquer ordenador de despesa daquele poder, abstenha-se de praticar qualquer ato de ordenação de despesas em relação aos créditos orçamentários abertos pela Prefeitura de Cuiabá, num montante de R$ 6.725.075,95, por meio do decreto 6343, em 30 de agosto de 2017, em favor da Câmara de Cuiabá. O representante sustentou, em apertada síntese, que o decreto 6343 configura suposta ilegalidade por desvio de finalidade, uma vez que sua edição ocorreu logo após a decisão do Poder Legislativo Municipal, que arquivou o pedido de instauração de uma CPI, que tinha por objetivo investigar a eventual prática de crime por parte do senhor Emanuel Pinheiro. O ato de anulação de despesas da Prefeitura Municipal em favor da Câmara Municipal fugiu totalmente aos padrões até então adotados pelo prefeito nas suplementações orçamentárias anteriores ao Legislativo. Essas são as alegações do MPC. Diferentemente do alegado pela Prefeitura, por meio de sua Secretaria de Comunicação, a abertura de crédito suplementar decorreu da anulação de dotações e não do excesso de arrecadação. O Decreto 6343 de 2017 não contém exposição de justificativa para abertura do crédito suplementar, em violação flagrante ao artigo 43 da Lei 4.320. Também houve desvio de finalidade na edição do ato, em razão da retirada de recursos de setores altamente sensíveis e fundamentais para a sociedade, como implementação de ações de assistência social, manutenção dos conselhos tutelares, apoio aos direitos das pessoas com deficiências, microcrédito produtivo, construção e melhoria de unidades habitacionais, recuperação de ruas e avenidas, sistema viário urbano e rural, obras e serviços de melhoria da qualidade urbana e rural, dentre outros. Em 8 de setembro de 2017, por meio do julgamento singular 649 LCP de 2017, conheci essa representação de natureza interna e, em exame sumário, constatei a existência dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, motivo pelo qual concedi a cautelar pleiteada, inaudita altera pars, para quem não sabe, sem ouvir as partes. Na sequência, o prefeito municipal de Cuiabá e o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá foram devidamente intimados. É a síntese do relatório, senhor presidente. Lido o relatório, coloco o processo em discussão. Na discussão, há um pedido de sustentação oral pelo senhor Nestor Fidelis, procurador-geral do município de Cuiabá, a qual ele tem 15 minutos para discussão. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor procurador-geral de contas, senhoras e senhores, servidores da casa. Versa a hipótese sobre, como foi lido pelo nobre relator, medida cautelar concedida a pedido do Ministério Público de Contas no que tange a um decreto de suplementação de orçamento à Câmara Municipal de Cuiabá. Nada obstante a anulação pela decisão cautelar, já havia sido suspenso esse decreto, os efeitos deles, por ordem judicial, numa ação popular, decisão do Dr. Bortolucci. Ocorre que vale a pena fazer uma digressão aqui para nos aclarar a respeito desses fatos. No exercício de 2016, a Câmara Municipal, com um orçamento de mais de 45 milhões de reais, não conseguiu fechar suas contas, senão
no mês de novembro e dezembro, demitindo todos os servidores contratados e exonerando todos os servidores nomeados, ocupantes de cargo de provimento em comissão. Assim fechou as contas, com 45 milhões de reais. Neste ano de 2017, o orçamento é de menos de 43 milhões, de 42 e pouco. Por conta disso, o presidente da Câmara e o prefeito têm conversado ao longo do ano, a fim de que houvesse uma suplementação. Em certos momentos, essa conversa deixou de ser uma conversa política e se tornou uma conversa administrativa, institucional, lavrada em ata. Ata esta que nós trouxemos ao processo após sermos intimados para assim fazê-lo. Fomos intimados, o município de Cuiabá, Poder Executivo, para trazer documentos que comprovassem a legalidade do decreto, não para apresentarmos defesa ainda. E assim fizemos nessa segunda-feira. Sofremos 2 horas com o PUG, mas conseguimos mandar no prazo. O fato é que houve a necessidade e houve o devido processo legal. O presidente da Câmara solicitou, apresentou planilhas, este procedimento tramitou na municipalidade, pela Secretaria de Planejamento, passou por parecer do contador-geral do município, nosso colega Dr. Éder Galiciani, que no exercício passado era secretário de Finanças da Câmara, conhece bem essa questão. E houve, então, a oportunidade do prefeito em exercício, Nilvan Ribeiro, da viagem do prefeito Emanuel Pinheiro para os Estados Unidos naquele momento, assinar o decreto, e ele esperou a vinda do prefeito para que tomasse este ato, em respeito a uma decisão entre eles. O fato é que, neste momento, se alega que não houve a justificativa dos motivos que levaram o prefeito a assinar o decreto, bem como não houve lei específica que autorizasse a anulação das dotações e o remanejamento. Ocorre que, seguindo a orientação, seguindo o posicionamento, o entendimento do nosso Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, os atos foram levados a efeito. De que forma? Sempre se adotou o entendimento de que a LOA, que é a lei, autorizando o remanejamento, a transposição, ou seja, a suplementação em 20%, como é o caso, é lei. E ela já autoriza esse fato. Todos os decretos de suplementação deste, de outros exercícios, de Cuiabá e de outros municípios, foram assim realizados. E se hoje nós estamos à beira de mudar o entendimento do Tribunal de Contas em relação a este fato, nós estamos tornando passíveis de todas as contas serem sujeitas à rescisão. Hipoteticamente, pode, então, se não é esse o entendimento, e todas as contas foram aprovadas dessa forma, pode o Ministério Público de Contas ingressar com pedido rescisório de todas as contas nos últimos exercícios, nos últimos 2 anos, dada o lapso temporal, para rescindir essas contas, porque este foi o entendimento da Corte até este momento. E nós tudo fizemos para seguir esse entendimento, essa jurisprudência. A jurisprudência, que é a fonte do direito, é tão forte do Tribunal de Contas, para os entes jurisdicionados, para os servidores que lidam, particularmente lido com prefeituras há um bom tempo, que as pessoas dizem, a lei diz isso, mas o posicionamento do Tribunal de Contas muitas vezes não diz isso, diz outra coisa. A lei diz tal coisa, mas o Tribunal de Contas entende desta forma a lei. É muito forte a jurisprudência. A jurisprudência do Tribunal de Contas é muito forte para os municípios de Mato Grosso. E nós seguimos essa jurisprudência. E a jurisprudência diz que é possível fazer suplementação por decreto, sem necessidade de lei autorizativa específica, desde que a LOA assim preveja. Então, não é razoável, a nosso ver, que nós mudemos este entendimento neste momento. Mas, se for para mudar o entendimento, que seja daqui para frente, para que não se instaure uma insegurança jurídica nas administrações públicas, não somente de Cuiabá, mas de todo o Estado de Mato Grosso. Uma outra questão que foi levantada também, para que se pudesse deferir a medida cautelar pleiteada, é de que não houve justificativa. De fato, houve justificativa. Não no corpo do texto, porque isso não é realizado, nunca foi assim realizado. Tanto é que, para fazer este fato, esse procedimento nem passou pela Procuradoria-Geral do município. É tão corriqueiro e singelo que foi feito pela própria Secretaria de Planejamento, pela Secretaria de Fazenda, pela Contadoria-Geral. Os modelos de decreto de suplementação que ao longo dos anos são realizados, e nós temos aqui não somente a jurisprudência dos últimos anos, mas todos os decretos dos exercícios passados, são simples. Então, basta-lhe, neste ano de 2017, mudou o nome do prefeito, mudou o valor,
E utilizou-se o mesmo modelo dos últimos exercícios. E nunca houve apontamento de irregularidade nesse sentido. As justificativas existem, mas não no corpo do decreto, porque isso não é necessário, segundo a lei. E as justificativas, sanando a aparente ilegalidade, foram sanadas, porque nós entregamos nesse momento os documentos, as solicitações, os pareceres, as atas, nas quais se discutiu esse assunto. Então, diante deste fato, buscamos aqui apenas aclarar, mas também tivemos o cuidado de ontem visitar os gabinetes e entregarmos os memoriais para que este assunto pudesse ser, de alguma forma, melhor estudado, ainda que o tempo exíguo. Nós estamos aqui para buscar esclarecer que foi aberto o decreto, na forma do artigo 42 da Lei 4.320, ocorreu prévia autorização legislativa, a LOA, houve a existência de recursos disponíveis e não comprometidos, conforme demonstrado no corpo do processo, houve a indicação de recursos disponíveis, conforme o processo, os quais foram indicados pelo próprio corpo do decreto 6.343, foi precedida, acompanhada de justificativas, já trazidas aos autos, e neste momento, que, dadas as justificativas, as circunstâncias, nós estamos no momento que, por um motivo ou por outro, estamos no momento em que a nossa Corte de Contas tem a formação mais técnica de toda a sua história. E isso nos dá muita segurança. Nada obstante a importância também dos conselheiros que advieram das funções públicas, da política, assim dizendo, que tem também muita sensibilidade e muitas vezes sabem como funciona e as dificuldades pelas quais passam os municípios. Mas isso nos dá segurança de que nós estamos tratando de um assunto extremamente técnico e que tem repercussões não somente para Cuiabá, como para todos os municípios. Bastava para nós, Poder Executivo de Cuiabá, fazer a lei específica que se requer. E o problema estaria sanado. Mas não é isso que está em jogo. É a mudança de posicionamento, que afeta demais todos os jurisdicionados. Por conta disso, respeitosamente, nós requeremos que não homologue o Tribunal, a Corte, o Pleno, nos termos do regimento interno do TCE, a decisão cautelar prolatada pelo ilustre conselheiro relator, nos autos do processo. Caso entenda que no processo que culminou no deferimento do decreto, caso entenda que no processo que culminou no referido decreto, que não haja satisfatória justificativa de suplementação, que não acolha o argumento repousado na decisão cautelar sobre a existência de lei específica para abertura de crédito orçamentário por anulação de dotação orçamentária, mantendo-se o entendimento até então aceito nesta Corte de Contas. E, por derradeiro, prevalecendo o novo entendimento da necessidade de lei específica para cada caso analisado, que seja convertido em determinação a jurisdicionados, com efeito ex nunc, estabelecendo prazo para implementação pelos jurisdicionados do entendimento ora proposto, que nos parece um entendimento novo. Eram essas considerações pelas quais nós requeremos deferimento. Agradecemos a oportunidade. Obrigado, senhor Nestor Fidelis, pela manifestação oral. Continua em discussão o processo. Em votação, com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu vou fazer a leitura do voto e até pela qualidade, até tem uma curiosidade, uma das primeiras sessões que eu... Cadê o advogado? Ah, está ali. Uma das primeiras sessões que eu participei aqui no Pleno, acho que Vossa Senhoria estava, não sei se começando, mas fez uma defesa, sempre me chamou muita atenção, e eu vi que a qualidade só evoluiu desde então. Então, eu já parabenizo de plano os seus argumentos, suas colocações, a firmeza que os defendeu, e farei, então, acredito que vai ter uma discussão que é importante, né, para que a gente consiga fazer, que o tribunal faça... conceda uma decisão que seja mais justa, mais correta, dentro da verdade que cada um de nós quer expressar aqui. Então, farei, agora vou expor o meu voto. Como visto, cuidam os autos, em tese, de fundada possibilidade de dano ao erário,
do município de Cuiabá decorrente da questionável legalidade dos créditos orçamentários no montante de R$ 6.720.075,95, aberto pela Prefeitura Municipal por meio do Decreto 6343 de 2017, em favor da Câmara Municipal de Cuiabá. Inicialmente, destaquei que, na qualidade de relator das contas anuais da Câmara de Cuiabá, de 2017, fixada se encontrava a competência de minha relatoria para apreciação da presente representação, conforme o artigo 223 do nosso regimento. Delimitado o objeto cognitivo da representação de natureza interna e da cautelar nela pleiteada, em sede de juízo de admissibilidade, o presente processo foi conhecido, uma vez que foram preenchidos os requisitos regimentais para sua propositura. No mérito cautelar, respeitados, pois, os limites da cognição sumária nessa seara, entrevi que se encontrava presente a fumaça do bom direito, autorizante da concessão da liminar, pleiteada, diante da plausibilidade da tese de que a suplementação orçamentária ocorreu ao arrepio dos princípios do planejamento e da transparência orçamentária, na medida em que, como bem apontou o representante, do bojo do referido decreto não se extrai a exposição de justificativa fática da suplementação promovida. No caso, sob análise, o artigo 6º da Lei Municipal 6158 de 2016, que é a LOA de 2017, ela autorizou o Executivo Municipal a abrir durante o exercício de 2017, créditos suplementares até o limite de despesa de 20% da despesa do total do orçamento, o que corresponde a 450 milhões de créditos suplementares passivos de abertura mediante decreto. Aqui eu faço uma ressalva, doutor João Camargo, que, por exemplo, a gente está falando aqui da abertura que é dado pela legislação, para que a abertura de créditos suplementares é uma exceção ao princípio da legalidade estrita das leis orçamentárias, que nós sabemos que as leis, o orçamento ele tem que ser feito por lei, seja a lei orçamentária anual ou as leis de créditos adicionais, mas aí o Constituinte, a legislação, ela tem uma brecha para que não se ingesse a atividade do Executivo e coloca que pode ser previsto um percentual em que a abertura do crédito possa ser feita simplesmente por decreto, para créditos suplementares, uma coisa muito especial, não é alterar a LOA, não são créditos especiais, não são, até os créditos extraordinários é tratado de forma diferente, mas apenas os créditos suplementares podem ser feitos dessa forma, num percentual previsto na LDO, e esse percentual, o valor constante na LOA. E, de fato, a Prefeitura tem isso. Agora, a gente não pode confundir também e o Constituinte tomou esse cuidado lá no artigo 167, parágrafo 5º, quando a gente trata de remanejamento, de transposição, etc., ele é muito específico, ele diz, olha, e vou só fazer a leitura aqui rapidamente, isso aqui consta no voto, né, que ele diz que 167, parágrafo 5º, para os conselheiros se orientarem também, que quando se diz que é vedado a transposição, remanejamento e transferência de uma categoria de programação para outra sem prévia autorização legislativa. Eu não estou nem entrando aqui no caso se é específico ou não, mas para isso o Constituinte precisa ele exige uma autorização legislativa. Então, para créditos suplementares é uma coisa, você poder fazer. Créditos suplementares é o quê? Você tem uma dotação, você quer suplementar aquela dotação, aquilo já existe. Mas o Constituinte, a legislação, ao meu entender, não deu esse condão para que você faça um remanejamento, uma transposição. Por quê, conselheiro Luiz Henrique? Porque aí a gente estaria tirando do próprio orçamento para colocar em outra dotação criada ou suplementando uma dotação já prevista na lei orgânica, na LOA, na lei orçamentária, ou você crie uma lei de créditos adicionais. Então, qual é a questão que motivou, salvo o melhor juízo, que tem que ser discutido, que motivou
fundamentação na homologação também por esse aspecto. Seria o seguinte, que a lei orçamentária, eu não tenho essa possibilidade de ser alterada que não mediante por lei, senão eu estou contrariando o princípio da legalidade para a LOA. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho uma autorização na LOA para abertura de crédito suplementar por decreto? Tenho, certo? Sendo que eu vou abrir esse crédito suplementar, mas a Constituição, a legislação, ela não me autoriza a esquecer qual fonte que eu vou utilizar. E aí sim eu vou olhar as fontes. Ora, se a fonte for excesso de arrecadação, isso não está no orçamento, ok, tranquilo. Se for superávit financeiro, também isso não está na lei orçamentária. É óbvio que eu não estou alterando a lei. E qual é a outra possibilidade? Excesso de arrecadação, superávit financeiro e anulação de despesa. A anulação de... o excesso, né? E a anulação de despesa, o legislador, o constituinte é expresso. A Lei 4.320, ela no seu artigo 43, ela fala, ó, quais são as fontes que você pode utilizar? Superávit financeiro, excesso de arrecadação, operações de crédito, papapá, e tem resultante de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adicionais, vírgula, autorizados em lei. Então, vejam, qual é, pelo menos o meu entendimento, não estou dizendo que isso aí a gente está aqui num colegiado, né? Mas o meu entendimento, você pode, com as fontes, existindo as fontes, você dentro do percentual autorizado na LOA e na LDO, você abrir um crédito suplementar sem lei, sim. Agora, vamos ver as fontes. Se as fontes forem aquelas que não exigem lei, ok. Agora, se eu estiver utilizando a anulação de dotação, eu tenho que primeiro fazer uma lei anulando a dotação, porque aquela dotação foi criada por lei, e posteriormente eu já vou ficar com um caixa que eu posso utilizar como fonte para ir sim por crédito suplementar. E qual é a ideia do legislador? A lei, o sistema orçamentário brasileiro, senhores conselheiros, ele não é uma arbitrariedade do executivo ou um poder que fica na mão do legislativo. O constituinte quer que aquilo seja conjugado, quer que o poder executivo participe, o poder legislativo participe. Então, para haver esse controle, o respeito à lei orçamentária, é que ele diz, olha, para mexer na LOA, a regra é lei. Você pode para crédito suplementar. Então, é nessa linha que eu estou indo no meu voto. Eu gostaria de fazer a primeira ressalva. Vossa Senhoria colocou muito bem, mas autorização para remanejamento, que aí sim eu estou mexendo na dotação. E aí o constituinte, como eu li aqui, ele diz que tem que ser por lei. Porque exatamente senão eu estou desvirtuando. Eu não posso pegar na lei orçamentária e colocar uma possibilidade dela ser alterada por decreto, porque aí eu estou jogando fora a própria lei orçamentária. Eu não entendo que isso seja possível. Todavia, entendi que a possibilidade constitucional de abertura de créditos por decreto, sem necessidade de consulta prévia ao Poder Legislativo, se essa hipótese for prevista pela LOA, não afasta a incidência do princípio da transparência orçamentária e da obrigatória submissão à regra prevista no 43 da Lei 4.320, a qual estabelece que a abertura depende não apenas da indicação e existência de recurso, mas também da exposição da justificativa para a abertura do crédito. No caso, a priori, não foi possível vislumbrar o lançamento de qualquer justificativa administrativa para o ato de suplementação orçamentária praticado. A priori, nem no decreto, nem em nenhum outro documento. Se a defesa trouxe agora, isso vai ser analisado, mas até então a gente não tinha. Ressaltei que, diante da ausência da justificativa, seria preciso aferir quanto da análise do mérito dessa representação, se o orçamento foi subestimado a ponto de inviabilizar o seu funcionamento normal, para que então se possa constitucionalmente concluir que a suplementação ocorrida por meio do decreto não excedeu o limite constitucional, que era possível, legítimo e moral. No mesmo raciocínio, frisei que a possibilidade constitucional de abertura de crédito mediante decreto, mitigadora da estrita legalidade orçamentária, não afasta a necessidade de lei específica quando a abertura de créditos adicionais suplementares tem como fonte a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. Entendi que a autorização excepcional concedida pelo Poder Legislativo para a abertura de crédito suplementar por decreto não conduziu nem abarcou a autorização para anulação total ou parcial de dotações ou de outros créditos adicionais por decreto também.
entrevi que também se encontrava presente o perigo na demora, na medida em que a suplementação efetivada gerou para a Câmara de Cuiabá uma realidade orçamentária passível de execução mediante empenhos para as dotações mencionadas no anexo do referido decreto, o que, a toda vista, poderia ensejar o desencadeamento de despesas sem seguro e confiável lastro orçamentário, diante das plausíveis nulidades a priori identificadas. Esclareci que, quanto mais atos decorrentes da suplementação orçamentária sob exame forem sendo praticados, mais atos vão ser suscetíveis de anulação, gerando insegurança jurídica nas relações e atos, porventura, estabelecidos a pretexto e sob fundamento dela. Ressaltei que a concessão da cautelar não vai trazer danos irreversíveis, dado que, ao menos do que se colhe no Ctrl+P e no portal de transparência da Câmara, há dotação suficiente para a cobertura dos empenhos com despesa de pessoal e de manutenção da Câmara Municipal, bem como porque os efeitos da concessão da liminar poderão, sem prejuízo, ser suspensos ou revistos a qualquer tempo. Por fim, esclareci que, em sede de liminar, deixei de enfrentar o juiz acerca do alegado comprometimento do funcionamento de setores fundamentais para a sociedade cuiabana, o nítido propósito de impedir a instalação de comissão parlamentar de inquérito e a tipicidade da anulação de dotações do Executivo em favor de incremento orçamentário de 15,77% do Legislativo, sob o seguro entendimento de que elas devem ser aprofundadas com análise técnica após eventuais defesas ofertadas pelos representados. Eu acho que isso é mais uma questão de mérito, né, que a gente tem que ver futuramente. Diante do exposto, em sede de conexão sumária, no uso das atribuições regimentais, reconheci a existência dos requisitos do perículo in mora e do fumus bonus iuris, razão pela qual concedi inaudita altera partes a cautelar pleiteada para fim de determinar a Câmara Municipal de Cuiabá, na figura do seu gestor, na pessoa do seu gestor, Justino Malheiros, presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, que, de modo a aferir o atendimento aos princípios da legalidade, da finalidade, transparência, planejamento orçamentário e, sob pena de responsabilidade solidária junto a essa Corte de Contas, se abstivesse imediatamente de praticar qualquer ato de ordenação de despesa em relação aos créditos orçamentários abertos por meio do Decreto 6343, sob pena de multa diária, em caso de eventual descumprimento da presente medida. Alternativamente, caso algum ato já tenha sido praticado, que ele promova sua correspondente anulação em 5 dias, a contar da ciência dessa decisão, comprovando a adoção da medida a esse relator em até 3 dias, a contar dessa anulação. As demais determinações constam na íntegra do voto. Ante o exposto, eu submeto a homologação desse egrégio plenário a medida cautelar adotada na presente representação de natureza interna, por meio da decisão singular 649 LCP 2017, em face da Câmara Municipal de Cuiabá e da Prefeitura Municipal de Cuiabá, lavrando-se o competente acordo. Por fim, senhor presidente, senhores conselheiros, só fazer também mais uma ressalva, que foi citado, né, inclusive a decisão judicial, que também suspendeu a aplicação desse recurso. Só lembro da independência das instâncias e que a gente tem toda a autonomia e toda a competência para tomar o entendimento que a gente entender que é o correto. Seria esse o voto resumido que submeto à deliberação plenária, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Queria parabenizar o conselheiro Luiz Carlos pelo excelente voto, desde já dizendo que eu acompanho o seu voto, conselheiro Luiz Carlos. E trazer a discussão, no caso já nós estamos na fase da votação, um artigo do conselheiro do Tribunal de Contas do Maranhão, grande doutrinador do direito financeiro, José de Ribamar Caldas Furtado, que em primeiro, salvo engano, quem primeiro falou sobre essa questão de remanejamento, transposição, o previsto no artigo 167, parágrafo 5º da Constituição, né, que veda a transposição, remanejamento, transferência de recursos de uma categoria de programação para outra. Bem, em síntese, que o artigo do conselheiro Caldas Furtado, um doutrinador quem eu admiro, qual é a conclusão do artigo? Pelo sistema idealizado, abre aspas, pelo sistema idealizado pelo Constituinte de 88, os créditos adicionais suplementares
abertos com base na autorização concedida na própria lei orçamentária e com fundamento em aporte de recursos oriundos de anulação parcial ou total de dotações, Lei 420, artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, só podem ocorrer quando se tratar de deslocamento de recursos dentro do mesmo órgão e da mesma categoria de programação, ou seja, remanejamentos de recurso de um órgão para outro e transposições ou transferências de uma categoria de programação para outra, somente podem ser autorizados através de lei específica sob pena de antinomia com a lei maior. E ele continua, inclusive tem reflexo, previsão até no artigo, no decreto-lei 201 de 67, que antigamente isso era chamado de estorno de verbas antes da Constituição, né? Que isso aí pode ser até enquadrado como um crime de responsabilidade, né? Que não é o caso aqui. Mas eu queria parabenizar o conselheiro Luiz Carlos e voto com Vossa Excelência. Com a palavra o conselheiro Luiz Henrique Lima, ainda em votação. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, senhoras e senhores, primeiramente um bom dia, uma ótima sessão a todos. Inicialmente, quero parabenizar o Ministério Público de Contas pela iniciativa desta representação sobre tema tão relevante. Quero, a exemplo do relator, destacar a qualidade, a firmeza e a qualidade jurídica da sustentação oral apresentada pelo eminente procurador do município de Cuiabá. E quero, evidentemente, aplaudir a decisão adotada monocraticamente pelo colega Luiz Carlos. Eu entendo que este tema, ele suscita duas análises. Uma é o exame deste caso concreto. Outra é um entendimento jurisprudencial que, caso adotado, terá aplicação para todos os jurisdicionados do tribunal. O conselheiro Luiz Carlos fundamenta a sua proposta essencialmente em dois argumentos, se bem o compreendi. O primeiro é a ausência de uma exposição justificada adequada, conforme a exigência do caput do artigo 43 da Lei 4.320. O segundo seria a necessidade de uma lei específica para a abertura de créditos suplementares mediante anulação de dotações previstas. Pois bem, eu quero acompanhar o voto do conselheiro Luiz Carlos apenas no que diz respeito à primeira justificativa, que eu entendo ser suficiente para a adoção da medida cautelar. Mas com relação à segunda, eu, em princípio, discordo do seu entendimento. O entendimento que vem sendo adotado por este tribunal
e que tem orientado a atuação do governo do Estado, de todas as nossas prefeituras, é no sentido de que é possível, sim, a abertura, mediante decreto, de créditos suplementares, pelos 3 motivos elencados nos incisos do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320, a saber, excesso de arrecadação, superávit e anulação. Esta tem sido a prática, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, essa tem sido a prática na União. A Lei Orçamentária da União, inclusive, ela estabelece um limite de 10% para anulação de créditos, para abertura de créditos suplementares. Então, a Lei Orçamentária da União, ela diz expressamente, olha, pode anular 10% de determinadas dotações para abertura de créditos suplementares. E assim, a União tem feito, desde a Constituição de 88. Assim, tem feito o governo do Estado de Mato Grosso na abertura de créditos suplementares a diversos órgãos, como o Ministério Público do Estado, como a Assembleia Legislativa do Estado, como o Tribunal de Contas do Estado, de modo que assumir que esta abertura é ilegal ou inconstitucional, me parece que exige um exame mais aprofundado. Os principais doutrinadores do direito administrativo, que se debruçaram sobre o tema créditos suplementares mediante anulação de dotações, todos os que eu consegui consultar têm o mesmo entendimento que eu, que é possível. O artigo 43, ele, da Lei 4.320, ele diz o seguinte: recursos para o fim deste artigo, ou seja, para o fim de abertura de créditos suplementares. Inciso 1º, superávit, não há dúvida. Inciso 2º, excesso de arrecadação, não há dúvida. Inciso 3º, resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Eu penso que a nossa interpretação, autorizados em lei. Se fosse a anulação que tivesse que ser autorizada em lei, a redação do artigo seria a anulação de créditos autorizada em lei. Não é. É a anulação de créditos autorizados em lei. Ou seja, aqueles créditos, aquelas dotações que foram autorizadas na lei orçamentária, é que podem ser anuladas no decreto de abertura de crédito, desde que isso esteja previsto. Essa é a minha interpretação. É a interpretação que sempre foi adotada pelas Cortes de Contas. Esse é o entendimento do Congresso Nacional. Tanto que o Congresso Nacional, senhor presidente, querendo limitar a possibilidade, porque uma coisa é o que está na Constituição, outra coisa é o que nós, que operamos no direito, que principalmente na atividade de controle, gostaríamos que fosse. Eu pelo menos defendo isso, eu penso que vários colegas pensam dessa maneira, nós pensamos que o orçamento deve ser 100% impositivo. Não tem aquele negócio de ser impositivo apenas um pedaço das emendas parlamentares e o restante ficar como lei meramente autorizativa. Eu penso que isso não é o mundo ideal. Mas no mundo da Constituição, há essa margem.
A Constituição, a regra hoje permite essa margem. Tanto permite que os congressistas que não simpatizam com esse estado atual de coisas, eles apresentaram uma proposta de emenda constitucional, que é a proposta de emenda constitucional 28 de 2000, que diz o seguinte, mudando o artigo 166 da Constituição, acrescentando o seguinte parágrafo 9º. O presidente da República enviará mensagem ao Congresso Nacional para propor anulação dos créditos orçamentários ou adicionais que não serão executados no decorrer do exercício. Ou seja, diz, olha, a partir de agora, a partir de uma emenda constitucional, para você anular, vai precisar mandar mensagem ao Congresso Nacional, vai precisar a lei específica. Então, se precisa de uma emenda constitucional para exigir isso, é porque não há no regramento vigente, no direito positivo atual, essa exigência de lei específica. Então, nobre, eminente relator e colega Luiz Carlos Pereira, com as devidas vênias ao seu entendimento que, como em outras oportunidades, é um entendimento inovador, é um entendimento fundamentado solidamente e é um entendimento que nos inspira reflexões e estudos grandes. Eu sugiro a Vossa Excelência que essa questão da anulação venha a ser objeto de um estudo que poderá vingar ou não num novo entendimento generalizado para os nossos jurisdicionados, mas que, neste caso concreto da cautelar, nós nos limitemos na nossa decisão ao argumento da ausência de uma exposição justificada. A sustentação oral do nobre procurador, ela expressou a necessidade da Câmara ter crédito suplementar, perfeitamente. É algo que pode ser considerado. Mas eu não vi a justificativa por que os recursos estão sendo destinados de todas aquelas áreas. A exposição justificada não é justificada apenas para quem está acrescentando, é justificada também porque está retirando. E isso não foi apresentado. Motivo pelo qual me leva a concordar com a conclusão de Vossa Excelência no sentido de manutenção da cautelar por força dessa questão específica. Eram essas as minhas considerações, senhor presidente, e a sugestão que faço ao eminente relator. Posso falar? Senhor presidente, com a palavra, conselheiro Isaías Lopes. Eu quero adiantar que eu concordo na sua maioria com o conselheiro Luiz Carlos. Eu entendo que esse assunto merece maior reflexão, tendo em vista que há diferença entre esses institutos, créditos adicionais, previsto e regulado pela Lei 4.320/64, e a vedação, a transposição, o remanejamento, transferência, que é previsto na nossa Constituição Federal. Se são distintos os tratamentos, tem que ser distinto. Então, eu entendo que, por mais que nós estamos numa sede de exame cautelar, no mérito deve-se analisar essa questão, qual, de fato, que me parece que houve, a grosso modo, me parece que houve uma transposição. Então, são coisas, se a gente chegar à conclusão que houve uma transposição,
E outro aspecto a ressaltar é que foi do orçamento da prefeitura, tá, destinado a atender várias ações, tá, do seu planejamento, ações sociais, ações voltadas ao atendimento do cidadão, de vários órgãos. Então, houve realmente uma alteração, tá, no orçamento, tá, para um órgão, para outro poder. Então, são questões que são pontuais, são no caso concreto para se analisar se realmente se houve esse possível desvio ou, de repente, uma alteração da lei orçamentária. Mas eu sigo o voto do Luiz Carlos. Senhor presidente, concordo também que esse assunto tem que ser melhor estudado, mas foi, na realidade, o que ocorreu foi um remanejamento ou seja, algo ainda mais grave, né? Se a gente puder usar essa palavra, de um órgão para outro, trata-se de remanejamento. E as figuras de remanejamento, transposição, não estavam previstas na Lei 4.320, vieram com a Constituição de 88. Eu entendo que esse de fato, é um entendimento adotado em muitos tribunais de contas, né? Mas, caso isso prevaleça, torna a letra morta o parágrafo 5º do artigo 167 da Constituição. Mas acho que é uma questão para levar para o mérito, realmente. Eu acompanho novamente o conselheiro Luiz Carlos. Senhor presidente, assim como o conselheiro Luiz Henrique, eu entendo que a atuação do Ministério Público de Contas, neste caso, merece reconhecimento e destaque pela sua celeridade e perspicácia. E também, assim como o relator, eu entendo que a decisão da cautelar concedida foi muito acertada. Não só pelos fundamentos que foram destacados pelo Ministério Público de Contas, como também pelo ilustre relator, mas até pelo momento da crise democrática que nós vivemos, que eu entendo que é necessário garantir a supremacia e a indisponibilidade do interesse público. Então, eu quero dizer que acho que é o momento a cautelar agora, nós podemos deixar para discutir a questão se é ou não necessária a lei autorizativa para a anulação da despesa, no caso de crédito suplementar, mas que eu voto pela homologação da cautelar nesse momento. Senhor presidente, obrigado. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador de contas, doutor Fidelis, a quem eu gostaria de saudar pela grande exposição que fez aqui nesse plenário, também o doutor Daniel, meu amigo, procurador da Câmara, que se encontra aqui, em nome do qual eu saúdo todos os advogados que acompanham essa sessão. O assunto é bem palpitante, é um assunto que foi trazido pelo doutor Luiz Carlos com muita segurança e também o defensor do município apresentou o seu ponto de vista e a Celema, o ponto contraditório é que lei é essa que autoriza ou não a abertura desse crédito suplementar. E conforme colocou o doutor Luiz Henrique, ele vai pela falta de explicação ou de motivação em relação a de onde saíram esses créditos e por que aquelas dotações foram anuladas. Parte da doutrina, eu cito aqui o Arada, ele diz que essa lei que autoriza, doutor Luiz Carlos, é a própria lei, é a própria LOA, cuja execução ocorreu abertura de crédito sem respaldo legal. Então, como o assunto a gente vai poder discutir melhor no mérito, eu vou acompanhar o doutor Luiz Carlos na mesma forma como vota o doutor Luiz Henrique Lima, e com certeza esse tribunal vai visitar essa relevante questão quando do julgamento de mérito. É como voto, senhor presidente. Passo a palavra ao conselheiro Luiz Carlos Pereira. Esse é o primeiro voto, né, de hoje, né? Você vê, as discussões estão interessantíssimas. Bom, primeiro eu agradeço a contribuição
de todo mundo para o tema, né? O conselheiro Luiz Henrique colocou uma questão importante e a discussão está muito técnica, como tem que ser, né? E eu queria ressaltar também, assim, que até para os gestores entenderem, um fundamento que não foi questionado aqui por ninguém foi a justificativa. Então, para a sociedade, para o munícipe, aquela pessoa simples, que não entende direito, não entende nada, ele pelo menos ele quer entender de um gestor, e talvez essa seja uma grande lição para todos os gestores, para quem lida com o dinheiro público, né? Que a justificativa, ela é importantíssima. Eu não estou nem entrando no mérito se ela tem que ser no decreto, mas talvez se houvesse uma justificativa clara de plano, e não apenas das reuniões, que entendo republicanas, das discussões políticas, mas que houvesse uma forma mais transparente, até pelo momento delicado que gerou, né, toda essa celeuma de se questionar o ato, a legitimidade não foi por aquela convicção republicana, teria sido por outro motivo, por alguma outra razão. Se houvesse já de plano uma explicação, olha, eu estou fazendo isso, mas o orçamento era aquele, eu precisava, vamos nem entrar em nada, quer dizer, só isso talvez já não houvesse tanto problema. Colocasse os considerandos, né? Toda essa parte aí que é importante não só para a gente, eu acho que nós estamos fazendo o controle. Eu, quando estou fazendo uma defesa aqui da legislação, da Constituição, é porque para a sociedade que nos ouve entender que as questões orçamentárias, o que o Constituinte brasileiro entendeu, ele se enquadra na questão de freios e contrapesos. Eu tenho o poder executivo, mas eu tenho que ter legislativo. Tem os dois que participarem, eu não posso alterar meu bel prazer, mesmo que o gestor queira que ele seja legitimado, por quê? Porque, em regra, ele precisa avisar ao Poder Legislativo. E, ao meu entender, o Constituinte ele foi muito restrito. Ele disse, olha, para crédito suplementar. Eu, além da formação jurídica, eu tenho formação como engenheiro. Então, eu não gosto muito, particularmente, talvez, da filosofia do direito. Mas as questões lógicas, elas me chamam muito atenção. E aqui eu vejo claramente o que o legislador ele fala, o cuidado que ele toma na dotação, quando fala de anulação de despesa, é porque ele fala, olha, se eu permitir que a anulação de despesa seja genérica na LOA, ao contrário do que alguns pensam, ou eu posso, por decreto, fazer uma anulação de despesa, eu estou dizendo para ele que eu estou violando o próprio orçamento. Eu estou no letra morta essa questão do princípio da legalidade. Ele está dizendo o seguinte, legislador, para a sociedade entender. Mas espera aí, tal órgão está fazendo errado. O nosso papel é esse. E aí um belo argumento do conselheiro Luiz Henrique. A lei tal, o Congresso Nacional faz. Gente, o Congresso Nacional pode fazer uma lei errada. Ou a gente acha que isso é impossível. Não estou falando aqui de má fé, não. Estou falando que, republicanamente, cada um com seu entendimento, podemos chegar a uma construção de uma lei equivocada. Nós podemos, inclusive, ter uma decisão. Essa decisão que nós vamos ter aqui, ela pode ser questionada. O Supremo Tribunal Federal, existe uma máxima que na academia se fala, que não é que ele não erre, ele erra por último, porque ele dá a última palavra. Então é isso. Isso é uma questão. Então, particularmente, eu estou muito seguro do meu entendimento. Lógico que, ouvindo, e eu acho que deva ser aprofundado. Agora, tem um argumento que o conselheiro Luiz Henrique colocou que me chamou muita atenção, que é a questão de ele está defendendo um ponto de vista. O doutor advogado trouxe também alta capacidade técnica. Então, se aqui entre os colegas não houve, eu entendo que me acompanharam disso, mas se a gente está dizendo, olha, o Congresso Nacional pode ter errado, pode, mas eles são especialistas nisso aí, mas pode estar errado. A gente pode ter o próprio Tribunal de Contas, às vezes na sua gestão, também fazer isso aí. E a gente entender errado. A atividade de controle é diferente da atividade de gestão. O Tribunal de Contas era jurisdicionado do próprio Tribunal de Contas. Então, isso aí significa que nossas decisões podem ser em outro aspecto. Agora, uma coisa que eu aprendi desde a época do TCU, doutor Luiz Henrique, que se a gente vê que o gestor, se nós que somos especialistas, pelo menos deveríamos nos aprofundar, se nós temos dúvida em relação
a determinadas questões, a determinado entendimento, doutor Getúlio, não é razoável que a gente vai exigir que o gestor médio consiga fazer essa separação. Então, não estou diminuindo o meu próprio argumento, eu continuo achando que a gente é importante fazer isso. Agora, para uma questão de uma cautelar, e nesse ponto específico, nessa parte da fundamentação, talvez seja interessante, para não ter, doutor Luiz Henrique, o princípio de uma surpresa, a gente vir com um entendimento que não foi trazido antes, aí aquela questão da inovação, que ela é muito boa, mas ela é muito ruim para ato pretérito, né? Porque a gente teve discussões, até no Congresso Nacional, que a gente citou. A gente pode nem trazer como paradigma, essa questão toda lá no Congresso também já se falou muito isso. O TCU mudou o entendimento agora, na minha vez, sempre foi assim. Então, para não ter essa dúvida, eu vou, e queria que os colegas entendessem, até porque eles prestigiaram e comungam, né, do mesmo entendimento que, pelo menos, que foi colocado aqui, acolheria o que o conselheiro Luiz Henrique coloca, no sentido da gente homologar na parte da fundamentação. Porque, como o próprio advogado colocou, a gente trouxe agora. Trouxemos agora, vamos analisar, não é razoável que a gente veja, a gente vai ter que discutir isso aí. A parte da anulação de despesa ou não, vamos analisar agora no mérito, e quando a gente trouxer o mérito disso aí, e aí eu vou contar com a colaboração de todos, em especial do doutor Luiz Henrique, que eu acho que quanto mais, aquela história, plenário bom é plenário conflagrado, quer dizer, quanto mais opinião diversa a gente tiver, a decisão, ela vai ser melhor, né? A dialética é isso, né? Até síntese, né? E a gente vai chegar nisso aí. Então, senhor presidente, eu acolho, não exatamente por parte dos argumentos do conselheiro Luiz Henrique. Então, eu gostaria então de homologar, né? De tornar esse voto consenso, homologando a cautelar pelos fundamentos iniciais lá da ausência de justificativa. E, no mérito, eu trarei essas informações, e nada impede, senhor presidente, que se faça um estudo na comissão técnica, aí vamos ver a melhor forma, para a gente pacificar. Até porque tem uma grande probabilidade, e o Estado de Mato Grosso, nosso Tribunal de Contas, nos dá orgulho nisso, de muitas vezes termos teses que são contrárias a um entendimento doutrinário, a um entendimento até jurisprudencial, e nós conseguimos mudar. Por exemplo, aquele voto que eu fui o voto vista, né, com o conselheiro Antônio Joaquim, sobre a revisão daqueles valores, no início todo mundo se arrepiava, dizia, meu Deus, esses caras são loucos, isso não pode, ninguém nunca falou isso. O TJ nos deu razão nessa correção desses valores. E eu recebi um documento de um doutrinador falando de um trabalho que agora a CGU está lá na União falando, olha, é importante mudar esses valores. É assim que o direito é feito. Eles, isso aqui é 80 mil para convite há 20 anos. Não pode, daqui a pouco a gente vai comprar caneta, vai ter que fazer uma concorrência. Aí citaram o nosso voto. Falaram, o Tribunal de Contas de Mato Grosso já fez isso. Lá em Mato Grosso está assim. Como quem diz, olha, isso é um vexame para a gente, aqui na União, a gente não fazer. Então, eu queria colocar isso aí e ir nesse sentido. Seria um voto síntese aqui do Pleno, senhor presidente. Tá. Antes de passar a votação, com a palavra, doutor Getúlio Velasco. Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Gostaria de parabenizar todos os conselheiros pelas lições hoje que deram aqui de direito constitucional, direito financeiro, enfim. Primeiramente, gostaria também de parabenizar os nossos colegas, Dr. Gustavo Coelho de Champs, Dr. William de Almeida Brito Júnior, pela iniciativa, né, pela propositura desse instrumento que está sendo julgado agora. Bem, acho que o ato é nulo, realmente, claro e evidente, ele é nulo pela falta da motivação. Qualquer sinopse, qualquer resumo, qualquer resenha de direito administrativo simples, um livro, um opúsculo, um livro pequeno, ele é capaz de dizer os elementos, os requisitos de um ato administrativo, que seria o sujeito, forma, motivação, motivo, finalidade, objeto, né? E que, nesse caso, faltaria nitidamente a motivação, que não está no ato, então ele foi apresentado depois e não é capaz de convalidar, na minha opinião.
foi muito bem abordado pelo relator, o princípio do planejamento e da transparência. E com relação a essa questão do efeito da mudança de entendimento, eu acho totalmente válida. Não é prejudicial em nenhum momento que um tribunal reconheça que um entendimento ele pode ser revisto, né? É o que o tribunal, até mesmo o Supremo faz em termos de mutação constitucional. Em determinados momentos ele entende que uma interpretação de determinado artigo é assim, em outro cenário ele entende de maneira diversa. Então, esses seriam os overrulings, né? Então, que essa mudança de entendimento é totalmente juridicamente defensável, e desde que seja, na minha opinião, efeitos prospectivos, né, para frente, ex nunc, né, não nunca ex tunc. Então Doutor Jesus, só uma parte, e vejam que eu não estou dizendo assim que a gente vai mudar, que o entendimento era esse. Eu acho que isso vai fazer parte agora dessa análise, né? O que me chamou muita atenção é a questão da dúvida, né? Quer dizer, a questão do gestor médio. Se um corpo técnico, a gente analisando, está tendo essa discussão sobre um determinado ponto, não me parece razoável que a gente vá entender atos praticados em cima disso. Eu acho que a gente tem que fazer essa análise e prefiro deixar isso para o mérito e não agora, né? Mas eu agradeço. Só para complementar, o doutor Ronaldo acabou de enviar uma mensagem aqui para enviar isso para a Comissão de Jurisprudência. Sim, talvez seja o foro adequado, né? Claro, com certeza. Tem um mérito ainda e depois ainda... Essa evolução jurisprudencial não é uma desse, né? Para aprofundar os estudos, tem até uma ADI, número 3.401, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que foi julgado em 2007, em que ele diz que caracterizava, naquele momento, violação aos artigos 167, inciso 6º, e 168 da Constituição Federal, uma legislação estadual do Estado de São Paulo, que autorizava o remanejamento do Poder Executivo para o Poder Judiciário sem prévia autorização legislativa, né? Então, talvez seja um caso que poderíamos fundamentar essa própria decisão do Dr. Luiz Carlos, que tem similitudes, né? Que foi de uma unidade diversa, enfim. Então, que aqui o próprio ADIM 3.401, falando que autorizava o remanejamento do Poder Executivo para o Poder Judiciário sem prévia autorização legislativa, segundo o ministro Gilmar Mendes, violava o artigo 167, inciso 6º, e 168 da Constituição Federal. Perfeito, boa informação. Obrigado. Os conselheiros que votam de acordo com o voto do conselheiro relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade quanto ao mérito, no sentido de homologar a cautelar. Acolhida a sugestão do conselheiro Luiz Henrique Lima, quanto um dos fundamentos, o que constará do acordo que será publicado. Publique-se. Processo número 27.397/17, relator conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, Acórdão 405/2017, Câmara Municipal de Cuiabá, representação de natureza interna, acerca de irregularidades na edição do decreto 6.343 de 2017, que teve por objeto a abertura de crédito adicional suplementar à citada Câmara, homologação da medida cautelar adotada singularmente. Publique-se. Continua com a palavra